Boa noite! Estamos aí já ao vivo? Estamos já ao vivo aqui, né? Aí, ó, só gente fina entrando. E eu falo até, ó, nossa senhora, rápido. Ó, a gente vai fazer aqui hoje, gente, um agradecimento que eu quero fazer ao meu querido amigo William Santos Ferreira, né? Que abriu aqui, foi meu primeiro convidado aqui no Direito e Vinho. E infelizmente, por uma culpa minha, eu perdi aqui o registro aqui do William. Então eu falei, não, William, eu faço questão aqui da sua presença aqui para a gente fazer um vídeo aqui de agradecimento, né? A Jamara já está aí já, ó, grande Fabrício, Bruno Marques está sempre acompanhando a gente, meu coautor aí em vários textos. Então eu conversei com o William aí, a gente está com essa ideia de fazer essa como é que fala, fazer esse bate-papo aí para a gente poder fazer uma pequena gravação. E nós vamos falar sobre um ponto que eu escrevi hoje, utilizando aí a própria doutrina aí do William, né, o próprio trabalho aí do William. E, e aí a gente vai aí dentro dessa concepção aí, falar um pouquinho, e ele vai falar sobre um assunto, cara, que eu acho que é de extrema relevância, que é a questão, né, que é a questão da prova típica. Aí, ó, o William tá entrando aí, vou ver se já vi ele aqui, vamos ver se eu consigo chamar ele aqui logo. E então, para mim, ó, vi a Raquel entrando aí também, grande Fernando. Aí, o William aí, ó. William, E aqui, ó, um brinde aqui, eu tava falando aqui, ó, antes de tudo aqui, ó, um brinde de agradecimento aqui a você. Tava falando aqui para todos aqui. Deixa eu ver, fala aí para ver como é que tá o seu som aí. tá dando para ouvir bem? Para mim tá ok. Bom, a gente faz aquele teste aqui, todo mundo tá ouvindo bem, né? Claudovan, nosso técnico, já está aí assistindo. Se der algum problema, Claudovan já fala com a gente aqui. Ótimo. É. Mas, William, Ô, João, igual eu disse aqui, eu estava falando com o pessoal aqui antes, eu queria te agradecer, cara, que você foi o primeiro convidado do Direito e Vinho, né? A gente fez um encontro que foi um encontro sensacional sobre provas, né? E eu, né? Ó, o nosso técnico Claudovan aí, ó. Ele que vê a parte de som, de luz, tudo é Claudovan. Bianca, obrigado pelo retorno. E eu, por uma bobeira minha, eu acabei perdendo aqui o nosso vídeo, que a gente vai fazer eu quero que a gente faça aí um novo encontro, né? A gente fazer um novo encontro, né? Mas eu queria te dizer publicamente para todos que o Direito e Vinho não estaria aqui se não fosse você, que você foi o primeiro convidado, foi fantástico, a nossa conversa foi sensacional. As pessoas até hoje mandam mensagens para mim sobre a nossa conversa, me cobram, William, porque não tem nosso vídeo. Olha que situação que você me colocou, William. E queria te dizer o seguinte, rapaz, foi tão impactante isso para as pessoas, como foi impactante para mim, que você fez uma colocação aí nessa conversa aqui nossa. Eu queria que você falasse um pouco mais disso aqui. Ao Renan, aí também grande amigo, sobre a questão da prova típica, que para mim, rapaz, foi fantástica essa colocação sua, desse novo horizonte que a gente vai ter com as provas atípicas. Até a gente brincou que foi o seu grande momento, foi o momento Merlot, né? Foi o momento Merlot. Então, muito legal. te agradecendo aí, cara, queria te passar a palavra aí, para você poder falar um pouco aí sobre essa questão da prova atípica nesses tempos atuais. Obrigado, Mazei. Gente, nós estamos, sempre que estamos juntos, para mim é uma grande satisfação, um grande prazer as nossas conversas, que já vem de muito tempo. O momento Merlot, o momento que nós tivemos a primeira live, foi um teste que nós fizemos, né? Ambos iniciando esse caminho que você está trilhando de forma tão bem
sucedida e oportuna, não é? Em que há uma leveza natural decorrente da proposta e que não prejudica a profundidade do conteúdo. Então, isso é muito positivo. E nesse momento que nós tivemos, esse momento Merlot, fica a característica que você acabou de fazer referência à prova típica, que é uma reflexão que eu venho fazendo há muito tempo. E eu já na primeira edição lá do Princípios Fundamentais da Prova Cível, eu falava da atipicidade, dizendo que a atipicidade, em primeiro lugar, ela não está necessariamente na questão do meio de prova, porque muitos confundem pensando que prova atípica é aquela cujo meio de prova não está previsto no sistema. E hoje isso não é efetivo. Por quê? Pelo menos não é parcialmente. Porque, embora possa ser criado um meio de prova novo, pode, é muito difícil isso acontecer, porque pela forma como a prova documental ela vem sendo tratada, no sentido de um suporte que mantém um conteúdo ao longo do tempo, um suporte, então, seja ele papel, seja ele meio eletrônico, seja sistemas de pendrive, enfim, seja o que for, e o conteúdo, que é o que você tem compreensão, isso hoje as novas tecnologias vêm utilizando muito de mecanismos que acabam gerando uma prova documental. Há até um debate, só para concluir esse ponto, nós não falamos, mas há até um debate de que seriam novos meios de prova. Mas o que fica secundário se eu disser que não importa se o meio de prova é novo e, portanto, ele não estará regulado, ou se, como dizia Barbosa Moreira, o modo de produção não está regulado. E, nesta perspectiva, eu até adiciono o modo de produção e alguns indicativos nos tocante à valoração também. Então, nesse aspecto, nós temos uma atipicidade por meio de prova ou por modo de produção da prova não previsto no sistema. Então, o que nós falávamos, e originariamente eu também já apresentava na tese, é que a prova atípica ela não é secundária em relação à prova típica. Isso é muito. Por quê? Porque a partir do momento que ela não é secundária, eu não preciso ultrapassar a tipicidade para chegar na atipicidade, numa prova atípica. O único requisito que se faz presente no tocante à prova é que ela tem uma eficiência. Ou seja, se eu tiver uma prova típica mais eficiente, não é que ela é mais importante ou primária à atípica. É que, no fundo, se a eficiência já estiver em algum sistema conhecido, você teria, então, uma ineficiência do atípico. Então, não é um elemento secundário. Esse que é o detalhe. Todo mundo sempre falou, não, é primário. Não. É que a eficiência que domina. É que, como a atipicidade ela só surge no momento em que você tem a apresentação, então essa você não sabe comparar com outras, em regra. Mas com a típica você já faz a análise em relação à eficiência. E aí entram mais dois outros elementos que eu trato também, que é o contraditório e a questão da legalidade. Principalmente o contraditório. E isso, nesse nosso momento Merlot, é pelo seguinte: muitas pessoas também discutiam o assunto da atipicidade da prova a partir de um questionamento de que ela não tinha o contraditório da típica. No fundo, a questão não é essa. No fundo, a questão é se não há contraditório efetivo por alguma característica, no fundo, o que você está mostrando é, de alguma maneira, uma ineficiência do meio atípico. Aí não é um preconceito, é uma questão de eficiência. Portanto, o raciocínio sempre estará no plano da eficiência. A gente vai voltar até para contraditório nisso. Por quê? Porque se o contraditório for mais eficiente no meio atípico, é o meio atípico que vai ter que ser utilizado e não o meio típico. Então, esse seria um grande destaque, assim, essa que eu acho que é uma questão de explosão aqui não das notas do Merlot,
mas sim das características da tipicidade e da importância dela cada dia mais O maior. William, essa interpretação sua, né, que ela acaba assim, né, ela acaba sendo essa concepção sua, eu digo até melhor, essa concepção, que é uma concepção muito original sua, sendo muito franco contigo, eu acho que é uma concepção original sua. Ela me permite uma melhor interpretação, quero chamar essa atenção dos colegas, do artigo 369 e do artigo 370 do Código de Processo Civil. Eu acho que isso permite uma correta interpretação desses dispositivos. E eu falo assim com toda sinceridade, queria fazer esse registro aqui. Hoje, William, eu corrigindo um texto que eu estou para fazer, para entregar aqui um texto, né? Um texto denso, um texto longo. E tem uma parte que eu falo sobre a remoção do inventariante, que é um dos pontos que é interessante, que quebra a lógica do inventário, uma das exceções, porque no inventário só se admite a priori a prova documentada, né? Nem a prova documental, a prova documentada. Então trabalha com uma ideia de tipicidade e tal. Quando eu me dei conta que pelo artigo 623, né? 624, mas especialmente 623, que eu tenho uma ideia de dilação probatória ampla e que em vários casos de remoção do inventariante eu vou ter que me valer, entre aspas, da prova atípica. Rapaz, aquilo para mim foi quase que uma mudança da minha concepção que eu tinha aquilo ali. Então eu tive que mexer num texto que para mim estava pronto. E você sabe quando o texto está pronto, rapaz, para você mexer nele porque ele é mais difícil do que fazer, né? Então eu passei hoje uma tarde, eu gastei umas 2 horas, umas 3 horas refletindo e meditando para mexer nesse ponto sobre o encaixe dessa ideia de prova atípica dentro do inventário, primeiro dentro da ideia de remoção do inventariante e como se eu poderia, ao longo do inventário, trabalhar com essa ideia. Quais os pontos que eu tinha de abertura para isso? E eu confesso que provavelmente vai ser um ponto do meu texto, que vai ser um texto assim, que vai ser um ponto inovador, mas que é um ponto inovador que eu faço publicamente, isso vai ficar gravado aqui, por isso que eu fiz questão até de fazer esse vídeo hoje, né? Você estava fazendo o recurso, aí não vamos fazer hoje, para te agradecer. Então é um duplo agradecimento. Não é um agradecimento só quanto ao Direito e Vinho, por você ter sido aí o nosso primeiro convidado aí que, né, deu essa abertura, deu essa densidade, né, a isso aqui, mas por como aquele papo, aquele nosso bate-papo, aquilo me influenciou positivamente e eu pude avançar. Então, digamos assim, o meu texto vai ter uma aparência de inédito, mas ele é um inédito a partir da sua concepção. Então, eu fiz questão de consignar numa nota de rodapé assim, que essa concepção aqui eu tirava a partir do seu trabalho, né? E aí a referência que eu fiz, até por uma referência mais, porque a gente está falando de dinâmica lá, eu fiz a referência aos breves comentários, que para mim aquele seu comentário no breves é o melhor comentário que nós temos de dispositivo. O comentário que você faz ao 369, ao 370, ao 371, para mim é absolutamente fantástico. Então, eu queria te agradecer. Vamos fazer aqui um brinde aqui, a sua grande aqui, ó. E você veja, ó, um brinde aqui, ó. Que nós não combinamos nada, isso aqui foi entre nós aqui, falou, pô, vamos fazer o vídeo ali e tal, que eu quero esse registro. A gente está aqui, ó, não sei se você está vendo aqui, está com registro aqui, que aparentemente tem 20 pessoas aqui, 20 e poucas, mas na verdade não são 20 e poucas. Porque as pessoas que estão aqui, que estão aparecendo aqui lá em cima, você vai ver que aqui embaixo tem mais. São só as que você segue que efetivamente eu sigo. Entendi. Então, na verdade, aqui eu estou olhando aqui, a gente deve estar mais ou menos aqui agora, nessa conversa aqui, com umas 100 e poucas, quase 200 pessoas nesse bate-papo aqui. E isso aqui, ó, a gente vai vendo as pessoas aqui, o Mouto entrou, né? Abraço para todos. Aí, ó, o Matheus, que isso, ó, Maria Isabel ali, ó, minha aluna lá do mestrado,
isso é um detalhe aqui que é muito importante, e isso também eu quero registrar do Direito e Vinho, é a densidade não só das pessoas que vêm conversar. A gente Sim. conversa com essa leveza, com esse bate-papo, mas é o altíssimo nível das pessoas. O Marquinhos Vinícius aí, ó, doutor aí, ó, nosso doutor lá em Santa Catarina, diretor do Ibradim. Você vê, esse é o nível, William, das pessoas que estão trabalhando aqui, que são as pessoas que são nossos companheiros aqui. Ó, Monielle, minha querida aí, ó, também aluna da UF, são as pessoas que acompanham o Direito e Vinho. Então, isso foi um trabalho, assim que me deixa muito feliz, porque apesar dessa nomenclatura Direito e Vinho, isso aqui, na verdade, é uma conversa aqui. Aí, ó, Claudovan, ó, grande parte da minha bibliografia do TCC, tá vendo? Olha que beleza. Olha aí, ó, ó, que bacana. Então, isso, William, para mim, assim, é fantástico. Eu acho que o Direito e Vinho A satisfação. é uma satisfação. E aqui, ó, as pessoas todas sabem disso, só participa aqui no Direito e Vinho, é um projeto que ele está registrado no PPG-D da UFES, ou seja, na pós-graduação da UFES, com registro na CAPES. Todos os convidados são professores de mestrado e doutorado e líderes de grupos de estudo. Que somos. Ou seja, o máximo. A Ana assistiu, a Ana aqui, ó, assistiu todos os programas, a Ana, notária, que tabeliã. Então, isso é fantástico. Então, É. eu queria te, mais uma vez, agradecer. Poxa, tá aqui, ó, abri um mega vinho, na homenagem aqui Obrigado. do meu querido amigo aqui, ó. E aí, Vamos William, todos. passo a palavra aí para você fazer o desfecho, né, nesse bate-papo aqui. O que você acha aí de nos dar, tentar te dar um outro ponto aqui, uma luz aí, um ponto. E eu falo isso aqui não é porque você é meu amigo, você sabe disso. A gente está tendo a oportunidade de conversar aqui com a maior autoridade que nós temos no Brasil, né? Certamente na língua latina, né? E aqui entre aí as 10, 15 pessoas no mundo hoje que mais estudam prova, a gente está tendo a oportunidade de falar aqui com o professor William Santos Ferreira. Então, queria aí que você trouxesse aí para a gente aí mais uma reflexão para a gente pensar, quem sabe é mais uma pescada aqui para jogar aí no meu livro. Ó, eu começo só dizendo uma coisa. O meu maior título é a tua amizade. Ela, para mim, vale muito. E obrigado, e tenho certeza que todas essas tuas referências também se devem à tua análise como acadêmico. Esse papel que você me passou, eu vou dizer o seguinte: nós temos um ponto na prova que precisa ser convenientemente tratado e que seguramente envolverá um grande debate nos próximos anos. Eu já estou começando a examinar, além de escrever também, que é a questão em torno de padrões de valoração, standards de prova. Todavia, quero dizer que nós precisamos ter uma compreensão desse ponto a partir de experiência, sim, mas a partir da compreensão do sistema brasileiro, da tradição brasileira, do juiz Perfeito. brasileiro. Eu quero dizer isso pelo seguinte: nós não conseguiremos ser eficientes se, dentro até dos nossos estudos, que vão envolver até o direito estrangeiro, com certeza, e as experiências, claro, ele não pode ser importado de forma automática. Eu costumo dizer que importação de forma automática gera choque anafilático, porque você tem que considerar todas as características para identificar elementos de viabilidade disso e como ele se dá. Eu vou dar só um toque, então, já que você me estimulou, um ponto só. O momento Merlot da valoração. Vou te dar esse momento, se você me permite. A bola está contigo. É o seguinte: eu, há algum tempo atrás, eu criei uma matéria no meu curso de mestrado na PUC de São Paulo, e que envolveu
a primeira iniciativa do meu grupo de pesquisa, que você sabe também, certificado também, tanto na PUC quanto na CAPES, a minha primeira pesquisa envolveu um assunto para essa minha turma de mestrado, que foi a questão da descrição da probabilidade nas tutelas de urgência. Perfeito. Em que eu apresentei uma análise crítica, que a palavra probabilidade, que muitos estão dizendo que acabou com o problema entre fumus boniuris e prova inequívoca que convence da verossimilhança, eu tenho defendido que a probabilidade está sendo vista de forma equivocada, porque a probabilidade ela é instrumento e não um ponto idêntico na cautelar e na tutela antecipada. Então, esse ponto já está publicado na revista de processo, uma das últimas revistas. Eu escrevi junto da minha equipe também, a Verônica Estrela. Colocamos que essa situação da probabilidade ela tem que ser vista a partir de um instrumento, ou seja, a probabilidade tem graus. Então, não adianta você dizer que a probabilidade é a mesma na cautelar e na antecipada. Porque se você disser isso, você não está dizendo nada. Porque a probabilidade, se tem graus, ela não está identificando o mesmo grau nas duas. Então, quem diz que é o mesmo requisito, com todo respeito, eu entendo que está equivocado. E aonde está a gravidade disso, meu amigo? Quando você indefere uma tutela antecipada porque você não identifica a probabilidade, quem defende que é o mesmo requisito vai dizer automaticamente que a tutela cautelar não está deferida, porque o requisito também não está presente. Ao passo que, se eu fizer uma análise dos caminhos de valoração a partir de uma perspectiva de que há um cruzamento entre risco, dificuldade probatória e probabilidade, eu vou exigir uma probabilidade mais tênue, aonde eu tiver menos riscos e mais segurança para o futuro. Então, quando eu indeferir uma prova tutela antecipada com base numa falta de probabilidade, eu ainda tenho o caminho de uma tutela de segurança, de uma tutela garantidora no futuro da entrega do bem da vida, por probabilidade, quando essa probabilidade for inferior. E aí tem várias análises que eu faço entre risco, probabilidade, como grau de exigência maior ou menor, a partir do elemento risco. Então, eu crio uma proposta de dosimetria envolvendo esse assunto. Então, fica como um momento Merlot para o meu amigo essa questão de reflexão prática e teórica entre valoração, estándar, modelos e, portanto, padrões de valoração e a tutela de urgência cautelar e antecipada. Ó, William, sou tão grato a você aqui, ó, que você foi o único convidado que eu fiz hoje, ó. Eu trouxe aqui, ó, abri uma Magnum Merlot, dada ao calibre do candidato. Então, ó, fazendo aqui um brinde, reiterando o convite aí, sexta-feira, nós temos Direito e Vinho de novo, 19 horas. É Léo, né? Direito de Erle Nunes. Direito e tecnologia, né? Direito e tecnologia, um assunto que tem tudo a ver com a uva escolhida, pinotage, né? Imperdível. É imperdível, né? O Dierle hoje, talvez, com certeza, é no Brasil a pessoa que mais está estudando esse assunto, direito e tecnologia. Eu acho que vai ser imperdível, mas eu queria, assim, fechando aqui, ó, fazer um brinde especial aqui não só a você, né? Não só a você, que eu acho que esse programa aqui, programa-se entre aspas, né? Esse espaço aqui é um espaço que faz parte aqui. Você que é dono disso aqui, né? Você é dono disso aqui. Mas dizer o seguinte, as pessoas que estão aqui, ó, elas são donas desse espaço aqui. Você vê que é um público cativo e a gente tem conversado sobre assuntos seríssimos, assuntos densos, importantíssimos, de uma forma leve. Perfeito. Então, ó, um brinde aqui, ó, um brinde a todos aí, ó. Brinde a todos. William, gratidão, um beijo no coração seu e um beijo de coração a todos. E se Deus quiser, até sexta-feira. Até sexta-feira. Direito e Vinho novamente. Um beijão. É isso aí. Abração para você também, meu filho. Tchau, tchau. Tudo de bom. A todos. Obrigado. Abração.
Grava aí hoje.